Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite, onde você estiver. Começa agora o primeiro episódio do bate-papo Pedro Pensativo. Basicamente, esse bate-papo, nós vamos pegar alguns temas da sociedade, do nosso cotidiano, e nós vamos discorrer sobre aqui, em alguns pontos, em algumas ideias, e ideias que eu vou permitir também que vocês também façam parte disso. Então, qualquer coisa, se vocês tiverem algumas ideias, podem me mandar no Instagram. O Instagram meu é o @PedrãoLuquinhas, PedraoLuquinhas, ou pelos comentários abaixo do vídeo, tá ok? O tema de hoje é a rejeição. É um tópico um tanto comum na sociedade atual, por conta que nós passamos muitas coisas com seres humanos diferentes. Afinal, nós somos seres humanos aptos a qualquer coisa, na verdade, e aptos até de rejeitar uma pessoa, de rejeitar uma ideia, e o receptor não estiver e não está bem preparado para essa rejeição. Então, a rejeição já sabe o que. Então, como é que ela se desenvolve? Ela pode se desenvolver por preconceito, por bullying, por traumas, por situações intensas. E por muitas das vezes, essas situações, que podem ser intensas para uns, para outros até nem tanto, mas que, dependendo de como o receptor desse evento ele recebe, o fato do evento acontecer na vida dele, do fato dele não estar preparado para receber aquilo, pode gerar uma ferida muito grande, como aconteceu com quem vos fala também. Então, geralmente, nós não estamos preparados para receber um conflito, um evento, o que quer que seja, e nós ficamos num lugar de se proteger. O corpo cria uma autoproteção contra si mesmo, contra os outros, contra as pessoas, e sempre na ideia de que, olha, a mente pensando, né? Olha, não volta para aquela situação porque aquilo ali pode acontecer de novo, você não quer passar por aquilo de novo. Que muitas vezes acontece comigo, e eu também reconheço relatos de outras pessoas que passam pela mesma coisa, pelas mesmas situações, pelas mesmas vivências. Então, o que ela gera também, né? Porque a gente ter a certeza que a pessoa que recebe o evento, que não estava preparada para receber, ela é uma pessoa antes do evento e uma pessoa completamente diferente depois daquele evento. É, sem sombra de dúvida, uma das coisas mais comuns do que se acontece quando alguém sofre um trauma, quando alguém sofre uma rejeição muito forte. Então ela pode gerar, como acontece com relatos que eu já escutei também, isolamento social, mudança de mentalidade, que isso é imprescindível. Isso acontece muito na maioria dos casos. Por quê? A sua mente pega aquele evento e coloca como se fosse algo novo para se aprender. Então, o cérebro, a mente, eu vou até falar nosso inconsciente fica preparado ou para receber tal ação de novo e não lidar da mesma forma, ou ela lida com uma autopreservação para não se passar da mesma forma com que o evento aconteceu com nós mesmos. É basicamente uma autopreservação que quem passa pelo evento pode sim até voltar a ser o que era, mas fica com resquício. Porque não fica com resquício o outro, mas isso também pode ser curado. Então, em casos mais extremos de receptação desses eventos, pode acontecer, como acontece com muita gente que eu também conversei. Clareza de comunicação problematizada,
constantes pensamentos e julgamentos que a gente formula das pessoas. Então, tipo assim, chega num lugar de alto poder de se você poder socializar e você preferir ficar num canto sozinho pra, entre aspas, não incomodar. Você não pode incomodar, você não pode se socializar, porque a mente pensa, olha, calma, porque pode acontecer aquilo ali de novo, você não quer que isso aconteça de novo. Ansiedade de consideráveis lugares de socialização, como falado agora, e a perca de oportunidades pelo medo extremo. E a rejeição por si só, ela não é um evento apenas. É um evento, claro, que acontece na vida da pessoa, mas se não tratada rapidamente, ela pode se tornar uma mudança de mentalidade intensa e enraizada. E a gente, queira ou não, tem que aprender a conviver com ela, né? A gente tem que aprender a conviver, isso não tem escapatória. E a convivência com ela é sempre algo que a gente pode colocar para nos testar, para confrontar a autopreservação que a mente nossa faz com a gente, para a gente não sair, ou melhor, a gente não vir passar por toda aquela situação que tornou nossa mentalidade um pouco mais autopreservativa, um pouco mais tímida, um pouco mais de não exposição. Ela quase molda a nossa personalidade, a gente quase muda de personalidade. Então a convivência é algo muito turbulento, é um aprendizado basicamente que a própria mente vai fazer todos os dias. E quem pode fazer esse aprendizado? Nós mesmos. Só a gente que faz. Então a gente tem que parar, pensar e repensar o nosso modo de agir, de pensar, de falar, de tudo. Porque se a gente não fizer esse ato todos os dias, o evento vai ficar marcado e nada vai substituir aquele evento. Nada. Por isso que a mudança é precisa. É dura, é difícil, né? Muitas vezes até a nossa própria mente, a nossa própria consciência já está acostumada com o estrago que a rejeição e aquele evento nos proporciona, mas chega um momento que fica insustentável lidar com toda aquela situação que a gente passou e que a gente vai ter, queira ou não, que enfrentar. A gente tem que enfrentar, a gente tem que meter a cara a tapa, mesmo que seja difícil. E muitas vezes, principalmente por estes eventos, por esses acontecimentos que acontecem, logicamente, né? Acontecimentos acontecem. Mas demanda um pouco mais de tempo, não é necessariamente uma regra. Mas se torna necessário por conta que se a mudança de mente não acontecer, nada acontece. E como é que a gente lida com isso? Como que a gente lida, como é que a gente convive, mas com menos força? Como é que a gente vive com a rejeição, ela não estando tão presente? É a mudança de mentalidade. É um exercício constante, como até ganhar massa muscular, na verdade. Então o nosso cérebro ele é espetacular porque ele é um baita do músculo, né? Onde ele vai ser ativado com tudo que a gente fizer, seja estudo, seja pensamento, seja atitude, seja ação, seja tudo. E ele aprende que em algumas etapas feitas diariamente, regularmente, hora a hora, dia a dia, mês a mês, ano a ano, aquilo ali vira uma rotina, aquilo ali vira um ciclo. Então o cérebro entende, isso aqui é importante, eu vou aprender, eu vou usar da neuroplasticidade que eu tenho, do meu cérebro, para que eu possa passar por essa situação da melhor forma possível. Porque, realmente, nosso cérebro, nossa consciência, ele aprende uma coisa no evento, porque o evento diz,
que as pessoas são monstros para nos devorar, mas isso ele aprendeu com o que passou. A gente pode reeducar o cérebro para que ele pense, opa, essa pessoa é a mesma coisa que você, tem pensamentos, tem sonhos, tem gostos, tem vontades, tem família, tudo mais. Então ele não é um bicho de 7 cabeças, ele não é um animal feroz que veio para atacar, veio para acabar com sua vida, não. Ele é uma pessoa, ele é um ser humano também. E o evento, ele muda uma mentalidade. Mas nós podemos pegar o que a gente aprendeu desse evento, dessa mudança de mentalidade intensa e enraizada, porque isso acontece, e parar e pensar, poxa, se eu sofri um acontecimento e o meu cérebro aprendeu que eu devo agir assim, por que eu não devo agir de outra maneira? Ele não vai aprender também? Ele aprende. Porque o nosso cérebro é um baita de um músculo inacreditável que Deus fez pra gente educá-lo, pra gente fazê-lo pro nosso bem. Não acredito que o cérebro seja pra fazer o mal. Só se a gente educar ele da maneira incorreta. Só se a gente educar o cérebro pra ele pensar maldade. Só assim. Porque se a gente focar no que é bom, focar no que vale a pena, eu duvido que o cérebro não aprenda. Esse foi um Pedro Pensativo, o primeiro episódio, tá certo? Deixe seu like, se inscreva no canal, se você estiver ouvindo no Spotify, dê as 5 estrelinhas e vamos pro segundo episódio. Gostei de fazer esse primeiro. É isso aí, boa noite, boa tarde, ou um bom dia para quando você tá assistindo aí. Valeu!